Muito boa noite, amados irmãos, irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas, todos vocês que estão aqui presentes nesse canal, a todas as pessoas que de alguma maneira Deus permitiu estarem aqui, né? Ao Renato, que eu convidei para participar. Eu espero que esse canal ajude vocês a compreender um pouco da palavra de Deus. Eu vou sempre dizer a vocês que o livre exame da palavra que vai dar discernimento para nós. E a palavra em si, ela tem uma mensagem de amor, uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé. Cabe a cada um buscar na leitura bíblica, na meditação bíblica, essas mensagens. Mas aí na história, José, no Antigo Testamento, Deus era ruim, o povo matava, fazia acontecer. Leiam o contexto, acompanhem o contexto, até o Novo Testamento, né? Todo o Antigo Testamento, o objetivo dele é falar da vinda de Cristo. A partir da vinda de Cristo, aí sim surge a história da igreja, né? Aí Deus se torna como homem, cumpre toda a justiça, morre, ressuscita, é ascendido aos céus, e é nessa era que nós estamos, a era da graça, a era da igreja, a era em que a lei deve ser cumprida no interior do homem, né? A Bíblia tem eras, né? Lá no Antigo Testamento existe a era da carne, né? A era da lei, e hoje nós estamos na era da graça, na era do Espírito, na era da igreja, na era da misericórdia, na era desse amor, né? Sendo vivido entre nós. E aí, estamos aqui lendo o 40 lições essenciais para a vida cristã, parte 2, exatamente sobre a igreja. Uma vez que cremos, precisamos igrejar, estar na assembleia dos chamados para fora do mundo. Não é um templo feito de tijolo. O templo é onde se reúne, porque não dá para reunir todo mundo, de repente, na casa de alguém. Aí, quanto mais gente tem, maior o espaço que precisa para estar juntos. Mas igreja somos todos nós. E a assembleia é uma junção de várias igrejinhas, né? Cada um de nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Deus habita em nós. Uma vez que cremos, nós ganhamos uma nova vida, uma vida divina, uma vida espiritual, né? A vida carnal eu tive do meu pai e da minha mãe, a vida de Deus eu tive quando eu criei em Jesus, quando eu confessei esse nome. E aí eu convivo com quem crê e confessa esse nome, com quem tem como base a palavra de Deus, com quem tem como base o nome de Jesus. E estamos aí nessa caminhada na comunidade cristã, procurando viver na prática o amor de Deus. Não falar do amor, mas viver o amor. Temos as nossas falhas, mas a gente pede perdão, prossegue, encoraja, ora uns pelos outros. Somos seres humanos, a gente vai falhar, mas temos a vida de Deus para nos ajudar a prosseguir, a fazer dessa vida o melhor possível, né? Da vida em comunidade, em comunhão, em sociedade, com as pessoas, certo? É isso. Essa é a vida de quem crê, tá certo? E aí vamos para a nossa lição 25 do nosso 40 lições essenciais para a vida cristã, parte 2. Agradeço a todos vocês que estão aqui, os meus familiares, os amigos, amigas, aqueles que eu estou conhecendo agora, meus alunos e alunas, ex-alunos e ex-alunas, os irmãos da igreja que já congregam comigo. E quero realmente encorajá-los a me ajudar. A quem não é inscrito a se inscrever e quem já é inscrito a divulgar para a família de vocês, para os amigos de vocês. Nosso interesse aqui é um só: levar a palavra de Deus adiante, levar o evangelho adiante. Juntar aqui para dar um curso sistemático de teologia, para pregar doutrina. Nós estamos aqui para falar da palavra de Deus, tá certo? E vamos aí para a nossa lição 25. O título é As reuniões de ensinamento ou os cultos de ensinamento e da comunhão do ensinamento dos apóstolos, tá certo? A palavra de Deus é o centro das reuniões cristãs. Sem ela, as reuniões não passam de ajuntamentos sociais. A mensagem transmite a palavra de Deus aos presentes, e assim eles podem desfrutar do Espírito, vida, luz e alimento. Os que a ouvem recebem encorajamento, são revigorados nas promessas do Senhor e principalmente têm sua fé fortalecida, pois a fé vem pelo ouvir. Isso está em Romanos 10, 17, parte A. Por isso, o viver da igreja inclui uma reunião
Muito importante a reunião ministerial, quando alguém vai falar a palavra de Deus, tá certo? De acordo com o padrão do Novo Testamento, as reuniões ministeriais visam a propagar o ministério neotestamentário. Nelas, alguns membros mais preparados ensinam a palavra, edificam e aperfeiçoam os irmãos, pregam certas verdades da Escritura ou dirigem um estudo determinado, ou de determinado trecho da Bíblia. Os ajuntamentos nos quais pregaram Pedro, Atos 2,14, Atos 3,12, Atos 10,34, e Paulo, Atos 19, 9 e 10, Atos 20, versículo 7, Atos 28, versículos 30 e 31. São exemplos desse tipo de reunião. O encargo dessas reuniões está com os que têm o dom especial de ministrar a palavra. Porém, deve haver espaço para que os membros, de modo geral, compartilhem suas porções. Assim, mesmo nas reuniões ministeriais, pode haver um tempo para mutualidade entre os irmãos. Há uma porção de graça, luz e vida nessas reuniões, que não se pode obter em outro tipo de reunião. Então, em que lugares essas mensagens são liberadas, tá certo? A gente vê que no início de Atos, vê-se que os apóstolos reuniam a igreja em locais grandes, como o Pórtico de Salomão, a fim de transmitir o ensinamento saudável acerca da economia de Deus. Atos 2:1, Atos 3:11, Atos 5:12. Nós vamos ler esses versículos aqui, tá bom? A reunião ministerial. A reunião de caráter ministerial, tipificada pelo candelabro do santo lugar, é realizada com a finalidade de proporcionar aos crentes um ambiente para a comunhão de vida, a partir de mensagens dadas por 1, 2 ou 3 irmãos que tenham o dom de profeta e mestre, cujo conteúdo é o ensinamento ministrado pelos apóstolos. 1 Coríntios 14, 29. A reunião ministerial é normalmente, mas não necessariamente, realizada aos sábados, né? Tem igrejas que dão palavra sábado, outras dão no domingo, tá certo? O conteúdo da reunião é o ensinamento dos apóstolos, quer dizer, é falar a palavra de Deus. Ser profeta é falar a palavra de Deus, tá certo? Os líderes da igreja devem utilizar adequadamente o tempo da reunião, evitando que ela se prolongue demasiadamente e assim os santos venham a desanimar. Ok? O aperfeiçoamento de profetas. É importante que os profetas estejam sempre se consagrando. Todos na igreja podem profetizar, mas é óbvio que existem irmãos que Deus dá um dom para cuidar da palavra ministerial, tá certo? E aí essas pessoas devem também se dedicar, não é? Orar, se consagrar. Ok? Vamos então, lendo primeiro 1 Coríntios 14, 29, e aqueles versículos lá de Atos, a gente vai ler, tá bom? E aí a gente fecha essa lição. 1 Coríntios 14, versículo 29, já estou aqui. Aqui diz o seguinte: tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem, certo? Senão, tem confusão. Precisa ter alguém que ministre a palavra, tá certo, gente? Ok? A palavra de Deus, Paulo fala que todos podeis profetizar um após o outro. E as coisas devem ser feitas com decência, né? Com ordem, né? Senão a igreja vira uma confusão, né? Vamos ler agora Atos 2:1, Atos 3:11 e Atos 5:12. Então nós vamos para Atos, vamos ficar lá em Atos. Atos 2, versículo 1. Aqui diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam reunidos no mesmo lugar. Igreja, tá certo? É isso, está reunido no mesmo lugar. Atos 3:11. Vamos lá. 3:11. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão, para ouvir ali a palavra de Deus. Certo? Atos 5:12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Tá vendo que rico? Agora vamos ler sobre as pregações, as pregações de Paulo, Atos 19, 9 e 10. Depois a gente vai ver
as pregações de Pedro, tá bom? Atos 19, 9 e 10. Já estou chegando lá. Estou chegando lá. 19, 9 e 10. Pronto, cheguei. Ó, passei um pouquinho. Bom, já cheguei agora de novo. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho, diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Rico, né? E depois Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos, com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Estava pregando e continuou falando. E aqui a base, às vezes, para as igrejas, igual a igreja que nós congregamos, o ministério que nós congregamos, na igreja existe só uma, ministério existem vários. Então, o ministério que nós congregamos, a gente parte o pão todo domingo. A base é esse versículo aqui, ó. No primeiro dia da semana, estando eles reunidos com o fim de partir o pão, tá vendo? Então, quando alguém perguntar, Atos 20, versículo 7. Tudo bem? Tá certo? O primeiro dia da semana é o domingo, né, gente? Ok? Agora, Atos 28, versículos 30 e 31 também. Atos 28, 30 e 31. Cheguei também já. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Que rico, hein? Paulo não teve nenhuma propriedade, ele alugou uma casa em Roma, morava de aluguel, fazia tenda. Essa é a vida de quem se consagra ao Senhor, né? Não quer dizer que a pessoa não possa ter dinheiro e tal, mas a Bíblia não ensina muito isso, né? Se a pessoa tiver o que comer, o que vestir, onde morar, onde dormir, tudo, estejais contentes, né? Agora Pedro, Atos 10, 34, Pedro pregando a palavra, falando da palavra. Então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Olha que rico. Então Deus é um Deus inclusivo, Deus não discrimina ninguém. Então quando a gente usa o critério de Deus para discriminar, está errado, né? Deus não faz acepção de pessoas, em momento nenhum. Atos 3, versículo 12, aqui fala assim, à vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Isso aqui foi a realização de um milagre. Né? Pedro foi falar para os israelitas que não era ele que estava fazendo aquilo, mas o Espírito Santo. Era Jesus que estava fazendo aquilo. E Atos 2, versículo 14, aí a gente fecha a lição. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos. Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Então é isso, né? Palavra ministerial, falar a palavra de Deus é importante para a eclesia, para a assembleia dos chamados para fora. E essa palavra é de Deus, não pode ser de homens, tá certo? Que Deus abençoe a todos aí.